Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar um pouco sobre destino, livre-arbítrio e a arte das adivinhações. São ideias que aparentemente se opõem, mas que nós vamos conseguir enxergar que elas se complementam. Esse conflito de ideias se dá pelo fato de que nós não entendemos muitas vezes o que isso significa. Vamos trazer até aqui alguns conhecimentos que adquirimos no decorrer dos nossos estudos e esperamos que te ajude. A questão do destino, para que nós consigamos entender, nós temos que abraçar a causa e a verdade de que tudo é um eterno agora. De que para o universo é tudo presente. Nós temos a concepção de passado, presente e futuro para tornar essa concepção temporal uma medida de controle, para que a gente consiga interagir com mais consciência frente a tudo o que acontece. Na questão do livre-arbítrio, é aquilo que o indivíduo pode fazer naquele momento. Então eu posso mudar minha linha de pensamento, minha linha de atitude, como eu me gesticulo, como eu me visto, como eu que me apresento para a sociedade, como que eu me vejo, etc. Considerando lembrarmos que para o multiverso, o universo é um eterno agora, considerando o fato de que tudo que acontece existe porque tem que acontecer e que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus veja, entendemos que tudo é assistido. Temos ao nosso lado o que também chamamos de anjo da guarda, guia espiritual, mentor espiritual. Essa consciência, entre aspas, externa é responsável pelo manejo da nossa vida. Então toda vez que nós nos desviamos do caminho, ela sugestiona, através da intuição ou linhas de pensamento, motivações que nos reintegrem a nosso propósito. Então veja que querer, precisar, são questões diferentes. Essas consciências intervêm na nossa vida quando nós precisamos. Quando o indivíduo desencarna, muitas vezes pode haver uma informação mal interpretada dentro da consciência dele. Principalmente quando o desencarne é violento, através de uma doença, de um acidente, de um assassinato, etc. Essas coisas. Também pode acontecer da consciência carregar os traumas que viveu no decorrer da vida e arrastá-los até mesmo depois que desencarna. Então se teve algum problema dentro de casa, violência doméstica, enfim. Todos esses miasmas vão seguindo essa consciência porque esses traumas compõem essa consciência. É como pensarmos que uma qualidade se converteu em trauma através de emoções negativas. Esse miasma se aderiu à consciência e a persegue, porque faz parte dela. Partindo desse ponto, quando essas consciências externas a ele percebem a necessidade de transformar esses defeitos em qualidades, esses traumas em aceitação e sabedoria, é evidenciado que há um planejamento de como que haverá essa transformação. Então, esses encarregados, eles constroem um plano de vida para esse indivíduo. Então, quando o indivíduo desencarna, há essa, vamos chamar de assembleia entre esses espíritos para determinar o que é necessário para que essa consciência consiga acender a tua luz, né? Para que consiga transformar os teus traumas em sabedoria. Quando nós encarnamos novamente, nós esquecemos disso justamente para evitar que isso atrapalhe o nosso processo, que seja um processo de vontade genuína, e não aquela vontade influenciada. Isso, o livre-arbítrio sempre tem que ser respeitado. Então, nesse ponto, é realizada, como podemos dizer, uma assembleia entre esses espíritos para determinar como que esse indivíduo pode transformar esse trauma em sabedoria. Qual é a melhor coisa que pode acontecer para que ele tenha uma chance satisfatória na existência dele. E esse indivíduo ele assiste essa assembleia para determinar se ele quer ou não participar disso que está sendo proposto. Se ele decidir por negar, né, subverter essa concepção, ele cai. Como diz, ele cai, vai para as densidades e fica preso ali, revivendo e remoendo seus traumas. Se ele aceita, ele se propõe a um trabalho de luz, então ele recebe esses suportes para que ele consiga realizar aquela tarefa. Então, como nós já havíamos comentado, a natureza ela dá suporte quando há um propósito nobre no ser humano. E a nobreza da ascensão espiritual, nós sabemos que ela também impacta todas as consciências que estão ao redor. Então é um indivíduo que está disposto a buscar a luz que há dentro dele, a transformar esses miasmas em qualidades, a natureza ajuda. É isso que ela espera dessa consciência, que ela se acenda. E quando ela se subverte, vai para outro caminho, tudo fica difícil, tudo fica complicado, evidenciando o fato de que ela está trilhando um caminho prejudicial. Nessa concepção nós expressamos o livre-arbítrio. Eu posso ir por aqui, posso ir para lá. A diferença que se dá é pelo amor ou pela dor. Então, para exemplificar, destino é aquilo que a Assembleia determinou lá em cima, que nós nos propomos. Sim, eu quero seguir, eu quero entender isso que eu tenho que aprender, eu me permito a me abrir a esse processo. O livre-arbítrio é, eu desço aqui, esqueço e nego. Não existe isso, é uma coisa da minha cabeça, eu tô surtando, não, esse povo é tudo doido. E para justificar o fato do indivíduo ir lá, beber, ter aqueles comportamentos nocivos e enfim, aquela coisa toda.
Então veja que as duas concepções se casam. Então, ao entendermos que o livre-arbítrio é um meio para chegar ao teu destino, se o destino fosse um papel determinante que impedisse a consciência de escolher, essa consciência simplesmente não teria por que existir. Porque se aquilo é injustificável, aquele fim será atingido e você não tem escolha, toda essa vivência que está sendo vivida para ser aprendida alguma coisa perderia o sentido. Então, quando nós entramos em conflito entre essas concepções, nós utilizamos essas confusões para justificar as coisas que fazemos, as coisas que pensamos. Na questão da adivinhação, há problema algum em adivinhação. Tem pessoas que gostam de aquela bola de cristal, tem gente que gosta de tarô, tem gente que, enfim, são várias vertentes. Mas veja que o futuro, ele se apresenta a quem pode realizar alguma coisa. Então, se você está consultando com alguém e a pessoa fala para você lá, olha, tá mostrando aqui tal coisa. Primeiro, é importante levar o trabalho a sério, porque realmente é uma ideia, é uma coisa que é acreditada naquele momento. Então aquilo é real. Tudo aquilo que a gente acredita é real. Então se o profissional está lá te dizendo, você vai passar por uma fase assim, uma fase assado, é importante que nos lembremos que os astros se inclinam, mas não determinam. É uma máxima também de filosofia. Então nós temos horóscopo diário. Ele diz lá, hoje você vai ter, sei lá, um problema financeiro, hoje você vai encontrar o amor da sua vida, etc. Tudo isso são ideias que as pessoas vão jogando, possibilidades daquilo que podemos fazer. Se nós acreditamos naquilo e erguemos nossa realidade em cima daquilo, porque tomamos como verdade, então naturalmente será a verdade. Veja que quando o indivíduo ele recebe autoconsciência o suficiente, ele se desvincula dos astros. Uma coisa também que a gente já falou aqui. Então nós temos nosso ascendente, nossa lua, nosso signo regente atual, tem todo aquele mapa astral que tem 12 casas, cada casa tem um signo, enfim. Quando o indivíduo consegue ascender a consciência e ter o controle da vida dele, ele consegue se desligar. Veja que os astros são como papai e mamãe, eles estão orientando a consciência, mostrando para ela o caminho. Vai por aqui, vai por aqui de lá, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Até a criança conseguir crescer e seguir o próprio caminho dela. Isso também é consequência quando o indivíduo é um pouco inseguro, né? Que ele tem aquela dificuldade, às vezes tem dúvida. Ah, será que vai, será que não? Eu não sei o que pensar. E muitas vezes essa confusão, ela se dá pelo aquele excesso, sobrecarga emocional. De tudo que está acontecendo na vida, é trabalho, é casa, é conta e tal. Então tudo aquilo vai sobrecarregando e a pessoa fica incapaz de ver a lógica. De que isso é igual a isso, que leva a isso, que é aquilo outro. Então a lógica e a emoção, elas trabalham juntas. Mas quando há um desequilíbrio entre elas, ocorre a confusão. Então a arte dessas adivinhações é importante também. Ela traz à consciência do indivíduo uma possibilidade. E é sempre importante relembrar que a gente esteja aberto às coisas que acontecem. Então tudo que está acontecendo são peças do universo que se montam e a gente enxerga a verdade, a gente enxerga Deus. Mas quando desconsideramos uma peça pela nossa crença, pela nossa religião ou pelo nosso interesse, nós passamos a ver o que queremos, diferente daquilo que é de verdade. Então veja que a luz, o amor, essa questão sutil, ela é muito fácil de se perder. Então quando nós colocamos nosso interesse, o interesse pesa. E com isso a luz sofre, um ofuscamento. Então veja que todo ser tem uma luz, ela brilha 100% do tempo. Mas nossos interesses, nossos medos fazem parecer que ela não está ali. Mas ela só está ofuscada, né, pelas coisas que acontecem. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima!